E aí, meninas, vamos lá aprender como fazer um bolso interno como esse aqui? Olha que beleza, ó, você não enxerga nada do zíper aqui dentro, ó. Fica super bem acabado e isso é o que faz o diferencial numa bolsa. Então, bora lá comigo aprender a fazer esse bolso? Eu sou Lucita Glianetti, do Santa Costura Arte com Tecidos. E já vou pedir para você seguir a gente aí, não deixar de curtir o vídeo se você achar essa informação útil e compartilhar com as suas amigas, que isso é muito importante para a gente. Então vamos lá. Para fazer esse bolso embutido, eu tenho um padrão mais ou menos de medida. Para construir o acabamento da abertura, eu sempre uso 7 centímetros, que é a largura que você tem que manter para você ser fácil de executar o trabalho, e eu uso aqui 25 centímetros, porque quando a gente vai instalar um zíper, você tem que ficar com uma abertura mínima que te permita confortavelmente enfiar a mão dentro, e fazendo aqui com 25 centímetros dá certinho. Pode ser um bolso maior? Pode, vai depender do tamanho da sua bolsa e do que você espera, mas o meu padrão em geral para este acabamento é 7 por 25. E depois, para fazer o saquinho do bolso, que é onde a sua mão vai aterrissar quando você enfiar lá dentro, o que é importante? Você manter a mesma largura. Então, se cortou o acabamento com 25, você vai cortar o saquinho do bolso com 25, porque uma coisa vai ser costurada na outra. Ah, Luci, eu faço bolso de forma diferente, eu posso continuar fazendo? Claro que pode, a costura ela não é uma via de mão única, a gente tem várias possibilidades de montar e obter o mesmo resultado. Essa é apenas um jeito que eu gosto de montar, eu vou passar para vocês, aí você avalia com o que você já faz e decide qual é o melhor jeito de fazer, tá? Então, na prática, o que a gente vai fazer? Esse daqui é a abertura, então nós vamos começar assim, ó, do lado do avesso do tecido, nós vamos identificar o meio aqui. Então, se eu tenho 7,5, eu vou chegar no meio aqui de 3,5 aqui, ó. E aqui você vai passar uma risca que você enxergue mesmo, tá? Com uma caneta térmica ou com um giz de preferência, mas você tem que enxergar essa risca. E aqui, ó, você vai marcar 2 dedinhos. Pode ser uma marcação meio aleatória, porque esse é um bolso interno, não precisa de tanta precisão assim, tá? Então, 2 dedinhos para cá, 2 dedinhos para cá. A nossa abertura vai ser construída daqui até aqui. Então, nós estamos, ó, do lado avesso do tecido. E marcação com uma caneta que você enxergue para te guiar a costura. Próximo passo é você pegar a sua parte do forro, aonde vai ser instalado esse bolso, onde ele vai ser construído. E eu vou usar aqui, olha, 9 centímetros de distância. O padrão, gente, é 8, 9, 10 centímetros no máximo da borda da bolsa, porque senão o bolso vai ficar muito lá embaixo e fica ruim na hora de você acessar ele. Então, com o auxílio de uma régua, ó, você vai passar um riscão aqui na altura de colocação do bolso. Presta atenção com que material você faz essas marcações, porque isso aqui tem que ser tudo com material térmico para que saia depois. Em material térmico a gente tem a caneta, né? Essa daqui é uma caneta térmica da Piloto que a gente vende lá no ateliê, a caneta e a carga. Ou a gente tem também o giz, a lapiseira em giz, ó, que é esse material aqui que eu não tô usando aqui porque o tecido é muito clarinho e não vou enxergar, mas ambos os materiais saem com ferro ou com o calor do secador, do sol. Você não pode correr o risco de deixar sua peça riscada, tá? Então, fiz uma linha grande em relação à borda com 8 ou 9 centímetros de distância. Aí, o próximo passo, nós vamos sobrepor essas marcações. Então, ó, eu tô marcando o meio, né, do nosso acabamento, e do mesmo jeito, vou marcar o meio aqui dessa pecinha aqui, ó. Um vinco simples já resolve o problema, tá? E aí, a gente vai colocar vinco com vinco e risco com risco. Tá? Então, tá batendo aqui, ó, os meus riscos aqui com risco e vinco com vinco. O que significa que eu centralizei o local da abertura do meu zíper. Isso, na verdade, é só para centralizar, para que a coisa fique bem dividida, tá? Próximo passo é você alfinetar. Alfinete é sempre o melhor amigo da costureira para preparar
para costurar. E aqui, como é que a gente vai costurar? Ó, vou colocar o meu pezinho, esse daqui é a guia, lembra? Eu vou colocar o meu pezinho aqui, paralelo a esse risco, vou começar e dar a volta inteirinha, mantendo o pezinho de distância. A gente nunca começa num cantinho, porque cantinho é sempre enrolado, tem o acabamento, tem que cortar, então começa sempre do meio. Eu vou mostrar para vocês na máquina como é essa costura. Então, ó, meu pezinho, o pé calcador foi colocado ao lado desse risquinho aqui e nós vamos fazer todo o contorno. Essa distância entre uma costura e outra, meninas, ela tem que ser assim 1,5 cm, porque se for muito maior, você vai mostrar muito o zíper, fica feio. E se for muito menor, fica muito apertadinho, você corre o risco do cursor enganchar na peça. Então, a gente vai começar a costurar aqui, ó. Eu vou vir até onde eu fiz a marcação aqui, ó. Chegou na marcação, deixa a agulha enfiada, vira, costura essa largurinha aqui, mais um pontinho. Ó, tá vendo? Eu tô voltando com o meu pé calcador na risquinha que nós fizemos aqui, ó. Procura fazer bem retinho, né? Chegou na outra risquinha. Sobe. E aí vai até sobrepor os primeiros pontinhos aqui, porque assim você já vai estar fazendo um travamento aqui nessa costura. Costura feita ao redor, eu tô com a mesma linha, que é por questão de acabamento, tem que ser uma cor de linha parecido com o tecido aqui de base, então tá difícil de enxergar, mas eu fiz bem no pezinho aqui, né, em volta da tira. Aí a gente vai cortar aqui, ó. Então, eu faço assim, dobro, dá um piquezinho aqui em cima da sua risca, e aí você vem abrindo, ó. Em cima da sua risca, você vai cortando. Chegou aqui bem na beiradinha, precisa fazer aquele biquinho. Vou mostrar de perto para vocês. O que é importante aqui, ó? Que o seu corte, ele chegue bem próximo da sua costura. Você não vai cortar a sua costura. Você quer ver aqui como é que tá? Vou virar para lá do lado de lá, ó. Como eu não aproximei muito, ele forma um bico aqui, tá vendo? Ele forma um repuxado aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Você vai com uma tesourinha boa e tem que ter coragem, tá, meninas? Faz esse cortezinho bem até quase que chegando na costura mesmo, porque aí ele assenta direitinho, ó, só pra vocês verem a diferença. Ó, aqui você vê que já ficou bem melhor, tá? O cantinho, ó, ficou retinho, bonitinho, perfeito. Então, vai fazer a mesma coisa pro outro lado e aí nós vamos vincar tudo isso aqui. Aí, nessa fase aqui, o que é importante? Você ir lá no ferro e tombar, tá? Aqui eu tô usando um vincador, que é uma coisa que ajuda muito. Então, vinca bem as costuras, abre bem as costuras e, ó, joga tudo lá pra trás. Dá aquela ajeitadinha aqui, ó, e a abertura ficou perfeita. Gosto tanto de fazer isso aqui, porque a gente imagina que é uma coisa difícil de fazer e é uma delícia de ensinar a aluna a fazer bem feitinho. Então, eu vou ajeitar aqui, você pode ser no ferro, se você não tem um vincador, mas, olha, abertura construída com sucesso. Então, olha que lindeza ficou a nossa abertura, ó, cantinho super bem feito. Se tiver repuxando, meninas, é só voltar lá atrás e ter coragem de cortar bem até próximo do seu cantinho, tá? Só não corta a linha, senão dá ruim lá na frente. Então, agora vamos para outra fase. Aí, a gente tem aqueles saquinhos, né? Os dois tecidos, eles têm que ser separados para dar certo nesse esquema aqui, que a gente vai montar o saquinho. E eu tenho o zíper aqui. Eu, no caso, eu sempre gosto de usar o zíper de metro, porque a gente tem uma variedade muito grande de cores, a gente tem os cursores diferentes, eles dão todo um charme na peça. E para você que mora longe, eu sei que muitas cidades pequenas às vezes nem tem esse zíper de metro no bazar, sempre uma boa opção é você ter em casa, olha. Isso aqui você encontra lá no site, a gente pode compor nessas cores, outras cores, que às vezes você quer fazer alguma coisa de domingo à noite, aí vai ver, não tem o zíper na cor.
E isso aqui é tudo muito baratinho, né? Às vezes dá raiva de você não ter em casa, então de repente compensa para você uma comprinha em alguns tons sortidos, ou tons de bege, tons de verde, a gente pode compor da forma que você quiser. Mas então, como é que a gente vai fazer aqui? Olha, o zíper, ele tem o direito, que é onde a gente tem os dentes bem pronunciados, e o avesso, que é a parte mais lisinha. É alguma coisa meio estranha, mas a gente vai costurar o avesso do zíper no direito do tecido aqui, ó. Por mais estranho que lhe pareça esse negócio de costurar o avesso do zíper no direito do tecido, o que que você tem que pensar? Quando lá na sua bolsa você for abrir o zíper, você vai cair direto no saquinho do bolso e você tem que estar enxergando o direito do tecido. Então é essa lógica que você tem que pensar, avesso do zíper no direito do tecido. E vai costurar, essa costura eu já gosto de fazer com a agulha deslocada para a esquerda, que é para ela ficar mais juntinha aqui. Então a gente vai costurar este lado e este lado aqui, ó. Vou na máquina e vou costurar. Eu vou usar a linha branca para vocês enxergarem melhor, mas numa situação normal eu estaria usando marrom aqui, que é para não ter perigo dessa costura eventualmente aparecer lá, tá? Então aqui, meninas, o que que guia aqui vocês? Colocar zíper não tem segredo nenhum, porque esse dente aqui, esse volume, guia a costura. Eu tô usando o pezinho normal, eu não gosto de trabalhar com o pé de zíper, então eu uso o pezinho normal, apenas eu jogo a minha agulha lá para a esquerda, procura a posição na sua máquina que você joga a agulha para a esquerda. E aqui você vai costurar sentindo que o seu pé calcador tá correndo rente aos dentinhos do zíper, ó. É só fazer a costura que dá certinho. Ficamos com essa situação aqui, então, ó, o zíper. Aqui é sempre legal você dar uma vincadinha, tá? Cuidado não ir no ferro muito quente, porque senão acaba queimando. Mas essa pecinha aqui, ela resolve a vida. E nós temos essa situação e vou colocar o cursor. O cursor, meninas, quando eu fui aprender, porque eu comecei dando aula de patchwork, quando eu fui para as bolsas, eu morria de medo de não conseguir colocar um cursor. Como é que eu ia fazer para dar aula sem saber como colocar um cursor rapidamente? O negócio é você não cismar. Uma hora você vai conseguir colocar e aí vai de boa. Você viu que eu abri um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado, junto. Eles vão até colocar de novo, ó. Coloco um pouquinho deste lado aqui. O importante é o zíper nunca tá desfiadinho. Então sempre a gente corta um pouquinho maior o pedaço do zíper para precisar tirar uma sobra. Então, ó, encaixei um pouquinho de cada lado, junto os dois aqui embaixo e empurro. Tem vez que vem de primeira, tem vez que dá um pouquinho de trabalho, mas com um pouquinho de prática e jeito você vai conseguir fazer. Então, olha, com o saquinho totalmente aberto aqui, uma parte para cada lado aberto aqui, a gente vai vir e vai encaixar essa abertura que nós costuramos aqui, ó. Então, o que que é importante você se ater aí, ó? Mantenha essa distância aqui, às vezes sem querer a gente acaba costurando tudo para um lado, aí falta saquinho aqui. Então, distribui direitinho e aí aqui você vai alfinetar aqui, ó. Mais importante do que a alfinetagem neste momento é o capricho na máquina que você vai ter, que eu vou falar direitinho para você qual tem que ser. Mas assim, tudo que a gente faz, a gente vai aprendendo a como fazer. Na verdade, quanto mais a gente pratica, melhor vai ficando. A gente vai vendo onde a gente pode errar, onde a gente não pode errar, o que que você tem que tomar um cuidado maior. Então, alfineta direitinho. O que que vai demonstrar que esse seu zíper tá bem colocado ou não? Você tem que manter uma distância contínua aqui, ó. Você tem que vir paralelo ao zíper. Seja um pouquinho mais longe, seja um pouquinho mais de perto. O importante aqui é esconder essa costura aqui, olha. E procurar ir remanejando os alfinetes na máquina, mas manter essa costura aqui num padrão bem legal, na mesma distância por todo o trecho do zíper. O meu cursor tá aqui, o zíper tá fechadinho. E o objetivo aqui, meninas, o que que é? Passar a costura bem aqui no cantinho, porque se a gente jogar a costura longe, vai ficar isso aqui levantado, ó. Além de ficar feio, fica mostrando essa costura aqui. Então, o seu trabalho aqui vai ser, coloca o pezinho, pé calcador paralelo aos dentes,
com a agulha na esquerda, ó, ele tá saindo bem aqui na beiradinha. Então, vai ser isso que eu vou fazer. E aqui que eu falei que entra o cuidado do remanejamento. Você tem que estar vendo, ó, bem esticadinho, que você tá mantendo a mesma distância contínua, porque é isso que deixa o seu acabamento bem feito aqui. É fácil de fazer? Não, talvez não seja a primeira, a segunda vez que você vai fazer que vai ficando perfeito, mas vai treinando usando essa técnica, que com pouco tempo eu garanto que o seu acabamento vai ficar muito bom. Parou aqui no cantinho, ó, levanta o pé calcador, deixa a agulha enfiada, levanta o pé calcador para que você não perca a posição da costura. O forro, ó, tá abertinho aqui embaixo, um para cada lado, tem que ficar assim, senão você fecha ele e continua costurando aqui, ó. Levanta, gira, e aí tem aquele cuidado de vir trazendo aqui bem retinho, paralelo aqui, ó. E agora, a gente tá chegando próximo ao cursor do zíper. Às vezes, parece que você vai vir costurando e aqui vai passar de boa, mas não passa. O que acontece é que a sua costura sempre sai torta. Então, quando estiver se aproximando do cursor, ó, deixa a agulha enfiada, levanta o pé calcador e corre o seu cursor lá para trás. Se livra dele. E aí, você continua a sua costura aqui, mantendo sempre a mesma distância. Então, ó, olha aqui como ficou. Eu passei a costurinha na beiradinha. Aquela costura que foi a de colocação do zíper no forro sumiu. Ficou tudo limpinho aqui, ó. A abertura é perfeita. Agora nós vamos cuidar de fechar o saquinho aqui do zíper aqui. Eu já acho mais fácil, sinceramente, a gente costurar aqui, ó. E mata essa partezinha aqui. Se você quiser trazer a costura centro aqui, tudo bem, o seu centro, o fundo do bolso vai ficar um pouquinho deslocado, o que não é problema nenhum. Mas essa altura aqui para um bolso, ela já tá bem suficiente. E aqui, olha, gente, não precisa inventar, você não pode puxar isso aqui para baixo, você não pode criar nenhum volume aqui, você só acomoda ele. E aí a gente vai costurar, então, aqui, aqui e aqui, tá? Já alfineta tudo direitinho. E vamos fechar. Então, eu vou fechar, ó, daqui até aqui. Pronto? Uhum. Trabalho concluído, então, meninas, ficou perfeito. Antes de mostrar aqui por dentro, vou voltar a pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar esse vídeo, comentar, deixar um joinha aí, porque eu adoro ensinar, quero cada vez mais continuar fazendo vídeos bem legais para vocês, mas eu preciso de um retorno, tá bem? De um feedback de vocês. Então, olha, o zíper ficou instaladinho aqui, olha dentro, que beleza. Nenhuma costura aparecendo aqui, olha. Acabamentinho perfeito, porque na bolsa de tecido, o que faz os diferenciais da bolsa de tecido são os detalhes, é tudo de valoração que você coloca dentro da peça. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, muito obrigada!